Vamos lá, galera, é o último. Eu só acredito vendo e vendo não acredito que é o último. Falamos aqui de praticamente todos os artigos da Lei de Improbidade com as alterações. E agora, para fechar, prescrição, que está no artigo 23, que também teve mudanças. Pessoal, primeiro, importante, a prescrição, quando fala de prescrição nesse caso aqui, não é prescrição no caso da ação de ressarcimento ao erário. Porque lembrando, segundo o STF, ação de ressarcimento ao erário por atos dolosos de improbidade são imprescritíveis. O que vai prescrever aqui é a pretensão punitiva do Ministério Público, do Estado, visando a responsabilização do agente, com as sanções lá do artigo 12 da Lei de Improbidade. Então, o que prescreve é a pretensão punitiva de não poder mais entrar com ação de improbidade visando a punição do agente. Então, esse prazo tem prazo de prescrição, tá bem? O artigo 23 agora ficou mais fácil para vocês. Olha como foi gente boa, o legislador. Ele agora unificou os prazos em 8 anos. Unificou em 8 anos. Quantos anos? 8 anos. Não vou nem falar o prazo antigo para não gerar confusão. Qual que é o prazo de agora? 8 anos o prazo de prescrição. E vai ser contado a partir de quando? Da ocorrência do fato, da ocorrência do ato de improbidade, ou no caso de infração permanente, do dia em que cessou a permanência. Então aqui a infração permanente é como se fosse o crime permanente lá do Código Penal. Uma infração permanente é aquela infração que se protrai no tempo a consumação pela vontade do acusado. A consumação se protrai no tempo por vontade do acusado. É a pessoa que fala assim, lá na repartição pública, deixa eu falar aqui, tem um cortador de grama lá, eu tenho que cortar minha grama, não vou comprar, eu vou pegar o da repartição mesmo, leva para casa. E enquanto o cortador de grama está na casa dele, a infração está acontecendo, porque ele está usando ali um equipamento de administração para atividade pessoal. Então a infração se consuma no tempo por vontade do acusado. Quando ele devolve o equipamento, né, aí consumou. Né? Então ele ficou lá 1 ano com o equipamento em casa. A infração se consumou quando aconteceu ali a devolução. Tá? Igual uma vez eu trabalhava com o PAD e depois que o PAD terminava, ia para a PGFN, a gente fazia o parecer que ia para o ministro da Economia. E teve um caso, que foi um caso muito engraçado. Um auditor fiscal de aeroporto, acontecia muito caso, né, de aeroporto, ele levou para casa uma caixa de vinhos. Você acredita? Ele levou para casa uma caixa de vinhos. E aí depois, deram falta, ele devolveu a caixa de vinhos, e de 12 garrafas, umas 8 ele tinha tomado. Aí ele disse, não, sabe o que eu levei para casa? Eu levei para testar a qualidade do vinho, para ver se não era falsificado. Para ver se não era falsificado. Teve que tomar 8 garrafas, e aí ele constatou que não era falsificado, não era objeto de fraude, contrabando, nada, e na visão dele, né, não era nada. Então acontece casos como esse. Eu já vi uma vez também num PAD, era um policial federal. Ele, claro, né, houve uma investigação e tal, a polícia bateu na casa dele e encontraram, debaixo do colchão, mais de R$1 milhão na casa dele. Aí vem cá, aí no processo administrativo, né, apurava o enriquecimento ilícito e tal, do dinheiro que ele tinha movimentado, né, o dinheiro que ele tinha não tinha comprovação. Ele vem cá, aí pergunta, vem cá, e esse dinheiro aí, de onde que apareceu? Ele, não, isso aqui foi o seguinte, né, a gente ia fazer uma festinha de trabalho, eu arrecadei o dinheiro e estava comigo. A gente ia usar para fazer uma festinha. R$1 milhão de arrecadação de dinheiro para a festinha. Não, tá bem, vamos imaginar que seja verdade. Traz aqui os contribuintes, né, do dinheiro, que fizeram a vaquinha com você. Ele, não, o pessoal sumiu. Então, quer dizer, não teve comprovação, respondeu por enriquecimento ilícito, tá? Mas, voltando ao caso aqui, então, da prescrição, qual que é o prazo? 8 anos a contar da ocorrência do fato e sendo infração permanente do dia em que cessar essa permanência. Beleza? A lei fala também
que acontecendo instauração de inquérito civil, que é um procedimento prévio que faz o Ministério Público para poder juntar provas e reunir mais elementos, né, ou havendo processo administrativo para apuração do ilícito, neste caso, suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias, recomeçando a correr após a sua conclusão. Ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo, então, da suspensão. Então, quando fala de suspensão, significa que o prazo transcorrido se mantém, quando deixar de estar suspenso, volta a correr, mas aproveitando ali o prazo já transcorrido, tá? Então, abriu inquérito civil para poder apurar a improbidade, né? Então já aconteceu o fato, começou a contar a prescrição. Abriu inquérito civil, suspende a prescrição por 180 dias, tá? Se terminar esse prazo, passou esse prazo, não terminou o inquérito, volta a contar a prescrição, tá bem? E aí um ponto interessante da lei, que a lei fala assim, ó, o inquérito civil, tá, para apuração da improbidade será concluído no prazo de até 365 dias corridos, prorrogável uma vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial. Agora, uma coisa é o seguinte, uma coisa é a duração do inquérito civil, né, que pode durar, qual que é o prazo? 365 dias e prorroga uma única vez por igual prazo, é o prazo que vai durar o inquérito, mas o prazo de suspensão da prescrição vai ser por no máximo 180 dias, tá bem? Então abriu o inquérito civil, tá aberto ele, né? Suspende a prescrição. Deu 180 dias, se não terminou, pode continuar o inquérito. Só que a partir de 180 dias, volta a contar o prazo de prescrição, aí no caso em favor do acusado, né? E aí a lei fala o seguinte, olha, encerrado o inquérito, né, que é o prazo máximo de 365 dias, prorrogável uma vez por igual período, diz a lei que a ação deve ser proposta no prazo de 30 dias, se não for caso de arquivamento do inquérito. Então, o que se entende aqui, primeiro, dos dois prazos, né? Esse prazo de 365 dias e o prazo também de 30 dias para entrar com a ação depois de terminar o inquérito, se entende que aqui é o chamado prazo impróprio. O que é prazo impróprio? É um prazo que a lei fixa, mas é um prazo que, se não for cumprido, não gera maiores repercussões. Quer dizer que, se o inquérito, né, abriu o inquérito, um caso complexo, demorou 365 dias, prorrogou por mais uma vez, e aí, no caso, ainda extrapolou, demorou 3 anos o inquérito, né? Neste caso aqui, o fato de não encerrar o inquérito, no prazo que a lei prevê, não vai gerar maiores nulidades, tá bem? A mesma coisa, terminou o inquérito, seja porque prorrogou, findou o prazo, segundo a lei, tem que propor ação em até 30 dias. E se a ação for proposta depois desse prazo, vai gerar alguma repercussão? Não. O que não pode extrapolar é o prazo de prescrição. Se entrar com a ação depois do prazo prescricional, o juiz vai julgar extinto o processo. Agora, esse prazo para concluir inquérito ou prazo para entrar com a ação depois de concluir esse inquérito é um prazo impróprio, ou seja, a sua não observância não gera maiores repercussões, tá bem? Mas para fim de prova, memorize os prazos, que o examinador vai cobrar prazo de você. Então, prazo para concluir inquérito, 365 dias, prorrogável uma vez por igual período. Concluir inquérito, tem que propor ação em até 30 dias a partir da conclusão deste inquérito. Beleza? Tranquilidade? Vamos lá avançar mais um pouquinho? Olha só. A lei vai trazer casos de interrupção da prescrição. E lembrando que quando interrompe a prescrição, o prazo é zerado. Interrompeu a prescrição, volta a correr, mas sem aproveitar o que já transcorreu de prazo, né? Então, quando vai interromper? Pelo ajuizamento da ação de improbidade. Então, aconteceu o ato de improbidade, do seu cometimento, né? E a lei fala do quê?
a lei fala aqui, ó, da ocorrência do fato. Aconteceu o fato, ocorreu o fato, começa a contar a prescrição. MP propôs ação, né? O fato de dele ajuizar a ação interrompe, zera a prescrição. Qual que é a prescrição? Qual que é o prazo? 8 anos. Aconteceu o fato, se passaram 7 anos e 11 meses. Ajuizou a ação, zerou a prescrição. Volta a correr. O que mais? Pela publicação da sentença condenatória, também volta a correr. Pela publicação de decisão ou de acordo de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, que confirma a sentença condenatória ou que reforme a sentença condenatória. 4. Pela publicação de decisão ou acórdão do STJ, que confirma o acórdão condenatório ou que reforma o acórdão condenatório. Pela publicação de decisão ou acórdão do STF, que confirma o acórdão condenatório ou que reforma esse acórdão de improcedência. Então são vários momentos. Cada vez que interromper, vai zerar a prescrição e começa a contagem. Só que tem a pegadinha do malandro. Lembra que eu falei do Congresso, né? Ali, eles não fazem nada à toa. Colocaram interrupção de prescrição. Beleza. Mas interrompeu, zerou a prescrição. Isso aqui é zerar, tá, pessoal? O que eu estou dizendo, zerar, tá bom? Zerou a prescrição. Zerou a prescrição, volta a correr. Só que ela fala o seguinte, ela fala assim, ó, interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput do artigo. Então, cada vez que interromper a prescrição, ela volta a correr. Mas ela volta a correr pelo prazo integral? Não. Ela volta a correr pela metade do prazo. Se o prazo é de 8 anos, vai ter que praticar um novo ato em até 4 anos. Então, teve a sentença condenatória, interrompeu. Em até 4 anos, tem que julgar o recurso, senão acontece a prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é aquela prescrição no decorrer do processo. E aí a lei ainda fala o seguinte, a suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorrerem para a prática do ato, ou seja, tanto a suspensão quanto a prescrição aproveita para todos. E quanto a essa prescrição intercorrente, o juiz ou o tribunal pode reconhecer e decretar de ofício. Fala a lei que o juiz ou o tribunal, depois de ouvir o Ministério Público, deverá de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso entre esses marcos interruptivos do parágrafo 4º e o parágrafo 5º, transcorra o prazo do parágrafo 5º, que seria o quê? Interrompeu, vai ser reiniciada, mas vai contar só metade do prazo. Então aconteceu essa prescrição intercorrente, o tribunal, o juiz pode reconhecê-la, ouve o MP e decreta ela de imediato. Tá bem? Certo? E para fechar, pessoal, indicação para vocês de leitura, artigo 13, que é da declaração de bens, tá bem? Aqui, só um ponto importante, tá? Que antes a lei falava no artigo 13 que o acusado, quando toma posse e entra em exercício, o agente público, tem que apresentar a declaração de bens. E antes falava que conste bem móvel, imóvel, semovente, um monte de coisa na declaração de bens. Agora, a lei só fala o seguinte, que quando ele toma posse, quando ele entra em exercício, tem que entregar a declaração de imposto de renda, entregue à Receita Federal. Essa vai ser a sua declaração de bens. E ela tem que ser anualmente atualizada. Beleza? Só esse ponto. Quanto ao artigo 13, dê uma lida nele, que é importante também, que é para a gente fechar aqui então. Pessoal, vimos toda a lei de improbidade com as alterações, muitas mudanças,
o que você tem que fazer agora? Sentar e você, assistindo aula de novo, vendo os comentários, porque é muita informação, vendo os comentários, vai no artigo, para o vídeo, leia, releia, tem que, para acertar as questões, principalmente memorizar o texto da lei. E para memorizar, a gente entende, memoriza, tem que ler e reler várias vezes, tá? Então, a legislação a gente lê, estuda durante a aula, depois da aula, revisa, antes de fazer a prova, revisa mais um monte de vezes. É assim que a gente passa em concurso público, tá bem? Aprendendo, estudando e principalmente revisando e reforçando o conhecimento, certo? Ficamos aqui então e até um próximo encontro. Até mais. Valeu. Agora sim, bate aí. Uhul. Psh, psh. Valeu.